Você já sentiu que existe algo em você que incomoda os outros, mesmo quando você não faz nada? Já percebeu que algumas pessoas se afastam, te julgam ou até te temem, só porque você decidiu ser verdadeiro? E se eu te dissesse que isso não é rejeição, é sinal de que você carrega um chamado raro, um propósito que só os espiritualmente despertos conseguem suportar? Hoje você vai entender por que sua presença provoca tanto e porque isso é exatamente a prova de que você não está aqui por acaso. Antes da revelação começar, quero que você faça 3 coisas agora mesmo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso garante que você receba conteúdos que falam diretamente com sua alma. E mais, comente agora mesmo: eu carrego o chamado. Esse comentário não é só uma frase, é um sinal de que você reconhece que foi separado para algo maior. Você não entrou na vida das pessoas com intenções ocultas ou máscaras sociais. Só chegou sendo você, de maneira autêntica, sem performances, sem querer provar nada. E foi exatamente isso que bagunçou tudo. Sua presença funciona como um espelho. Mas não um espelho qualquer, e sim um daqueles que revela detalhes que muitos evitam encarar. O espelho que você segura reflete o que há de mais íntimo, mais negado, mais escondido nas pessoas. Elas não estão vendo você, estão vendo nelas mesmas o que sua essência iluminou. Esse reflexo causa reações diversas. Para alguns, é libertador. É como se pela primeira vez alguém dissesse sem palavras: você pode ser real. Eles sentem alívio, identificação, esperança. Mas para outros, esse mesmo reflexo é um tormento. Eles não suportam o que enxergam. A sua luz expõe suas sombras, suas fraquezas, suas mentiras internas. E como não conseguem encarar a própria dor, jogam tudo sobre você. Julgam, rotulam, afastam. Não por quem você é, mas por aquilo que sua autenticidade revela. É aí que surge a confusão. Como uma mesma pessoa pode ser considerada milagre por uns e ameaça por outros? A resposta é simples, mas profunda. Você se tornou um espelho que não pode ser ignorado. Sua verdade não vem com filtros. Ela vem com o impacto de quem desperta consciências adormecidas. E isso, embora necessário, nem sempre é bem-vindo. Porque encarar a verdade exige coragem. E nem todos estão prontos para isso. Durante muito tempo, você foi tratado com base na imagem que as pessoas projetavam de você. Elas não se relacionavam com quem você era, mas com o papel que encaixava no roteiro delas. O calado, o frágil, o que precisava de ajuda, o que era previsível. E enquanto você permanecia nesse molde, elas se sentiam no controle. Mas algo aconteceu. Você despertou, se olhou no espelho, reconheceu sua força, sua dor, sua verdade, e decidiu não viver mais dobrado pelas expectativas alheias. Foi aí que os papéis começaram a ruir, e não em você, mas nos outros. De repente, pessoas que diziam te amar passaram a se incomodar com seu silêncio. Amigos que aplaudiam suas vitórias começaram a torcer o nariz. Alguns até te acusaram de ter mudado, como se sua evolução fosse uma traição. Mas a verdade, você não mudou. Você apenas deixou de atuar, e o desconforto deles nunca foi sobre você ter se tornado outra pessoa, mas sobre terem perdido o poder de te controlar. Eles não sabem lidar com a sua liberdade porque ela revela a prisão emocional em que vivem. O mais curioso é que essas máscaras não caíram por acaso. Elas se dissolveram diante da sua presença verdadeira. Quando você parou de ceder, de agradar, de se calar, eles tiveram que mostrar quem realmente eram. O vilão da história não foi você. Foi a verdade que sua autenticidade exigiu que viesse à tona. E agora que as máscaras caíram, não há mais como fingir que não viu o que sempre esteve escondido. Se essa mensagem está tocando sua alma e você sente que bênçãos já começaram a se mover na sua direção, ouça isso com atenção.
Existem pessoas assistindo esse vídeo agora que vão viver uma virada espiritual, emocional e até material nos próximos dias. E não é apenas uma metáfora. Estou falando de oportunidades reais, portas se abrindo, respostas chegando e, para alguns, até uma nova casa entrando no caminho como confirmação divina. Se você sente no seu coração que essa palavra é para você, demonstre sua gratidão ao universo agora mesmo. Use o recurso "Valeu demais" aqui no vídeo e envie um valor simbólico, pode ser até $100, como um gesto de fé e reconhecimento. Não é sobre o dinheiro, é sobre a energia que você libera quando reconhece que está sendo cuidado, guiado e preparado para algo maior. Esse simples ato é um sinal claro de que você está pronto para receber tudo o que já é seu por direito. Você entra em um ambiente e algo muda. O clima, o olhar das pessoas, a postura. Não é arrogância, não é sobre superioridade, é sobre presença. Você carrega uma frequência que não é neutra. Ela sacode estruturas internas. Para quem vive de forma alinhada, sua presença é um abraço silencioso. Para quem se esconde por trás de fachadas, sua energia é como um alarme disparando sem aviso. Você ilumina o que estava em silêncio, traz à tona o que foi empurrado para o porão emocional. Essa luz que você carrega, e talvez nem tenha plena consciência disso, incomoda porque revela. Ela mostra mentiras ditas em tom de verdade, decisões baseadas em medo, atitudes guiadas por carência. E como as pessoas não estão acostumadas a serem confrontadas sem palavras, elas se perdem em reações extremas. Uma hora te exaltam, te seguem, te imitam. Na outra, te criticam, te ignoram, te rejeitam. Mas nenhuma dessas reações é sobre você. Elas são sobre o que sua energia desencadeia nos bastidores da alma alheia. E aqui está o ponto mais profundo. Você não precisa dizer nada para provocar isso. Basta existir com integridade, com clareza, com alma. Isso por si só já é suficiente para ativar a consciência de quem te encontra. Não é magia, é verdade. E a verdade, como bem sabemos, não entra pela porta dos fundos. Ela entra como um vendaval. Sua luz, portanto, não apenas ilumina o caminho de quem busca a verdade, ela também expõe a poeira que muitos preferiam deixar debaixo do tapete. Você não pediu para ser o gatilho emocional de ninguém. Estava apenas vivendo sua jornada, tentando encontrar paz após o caos, reconstruindo pedaços depois do trauma, mas sua força, sua sobrevivência, seu brilho depois da dor, tudo isso virou, sem querer, o espelho de batalhas que os outros estão evitando. E, de repente, você se viu em um papel estranho. Ao mesmo tempo era a cura e o incômodo, era o alívio e a tensão, era o lembrete do que é possível e daquilo que ainda dói. Alguns te olham como inspiração, veem em você uma possibilidade. Se ela conseguiu, talvez eu também possa. Mas outros, esses te veem como ameaça, não porque você fez algo errado, mas porque sua vitória contradiz a desculpa que eles contaram a si mesmos. Você não fingiu, você não fugiu, você enfrentou a escuridão. Isso assusta, porque muitos ainda estão agarrados à ideia de que dor justifica a estagnação. Você, ao contrário, mostrou que é possível sair do abismo. E isso é desconfortável para quem se instalou lá. É aí que começa o comportamento ambíguo. Ora te admiram, ora te sabotam. Copiam seu jeito, mas criticam suas decisões. Te ouvem em silêncio, mas te evitam na prática. Querem o resultado da sua cura, mas não estão dispostos a passar pelo processo. E assim, você se torna o paradoxo que eles não conseguem digerir. Aquele que ilumina, mas também confronta. Aquele que inspira, mas também exige coragem. Porque sua vida é prova viva de que não dá para se esconder para sempre. E isso dói em quem ainda não está pronto para sair da escuridão. Seu crescimento não foi barulhento, foi lento, doloroso, invisível.
Aconteceu em silêncio, longe dos olhos que só aplaudem vitórias visíveis. Mas quando finalmente floresceu, ele abalou estruturas. Porque havia gente que construiu o próprio senso de valor em cima da sua limitação. Enquanto você era o quebrado, o incerto, o fraco, eles se sentiam grandes. Sua dor servia como palco para o ego deles atuar. E a sua cura, a sua ascensão, derrubou esse palco de uma vez. De repente, você não precisava mais de aprovação. Não pedia mais conselhos camuflados de controle. Não dependia de aplausos ou validação externa. Isso fez com que essas pessoas perdessem seu papel. Quem eram elas agora que você não era mais coadjuvante no roteiro que escreveram para si mesmas? A resposta foi confusa para elas. Por isso, começaram a te tratar com distância, ironia, frieza. Não era sobre você ter feito algo de errado. Era sobre você ter se libertado do papel que elas queriam que você interpretasse. E o mais impactante é que você não precisou gritar, se vingar ou provar nada. Sua evolução foi o terremoto, sua clareza, o colapso. Você revelou sem intenção que o controle que elas achavam ter era ilusão, que o poder que sentiam era dependente da sua submissão. E quando isso caiu, elas não sabiam mais quem eram, porque estavam acostumadas a serem grandes somente enquanto você permanecia pequeno. E agora que você cresceu, o palco delas não faz mais sentido. Existe algo em você que incomoda até quando você não fala nada. É uma presença que não pede licença, mas também não invade. Apenas existe, e isso basta para fazer os outros se contorcerem por dentro. Sua existência, em essência, confronta. Ela obriga as pessoas a olharem para partes de si que preferem ignorar. O ego, acostumado a dominar ambientes com sorrisos falsos e opiniões ensaiadas, não sabe como reagir quando encontra alguém que não está jogando o mesmo jogo. E aí começa o desconforto, disfarçado de antipatia, sarcasmo ou frieza. A verdade é que você não faz esforço para confrontar ninguém. Seu maior confronto é com você mesmo, com sua consciência, com sua missão, com sua verdade. Mas quem vive de aparências se sente ameaçado por quem é real. Sua autenticidade desarma egos frágeis, porque ela revela uma outra forma de poder, o poder de quem não precisa dominar para existir, de quem não busca controlar, mas também não se curva, de quem anda com integridade, mesmo quando o mundo inteiro aplaude a mentira. Isso não é bem recebido por quem confunde presença com performance. E então, o que era para ser apenas mais uma troca humana vira um campo de guerra silencioso. Não porque você buscou conflito, mas porque sua alma, sem querer, exige honestidade. E o ego não gosta de ser desafiado. Ele prefere ambientes onde ninguém o questiona, onde suas histórias não são colocadas à prova. Você, com seu jeito direto, calmo, ou até mesmo reservado, se torna um lembrete incômodo de que há algo que precisa ser revisto. E enquanto muitos não estiverem prontos para essa revisão, você será mal interpretado, não por quem você é, mas pelo que representa. Não é exagero dizer que sua presença provoca uma guerra interna em quem te encontra, porque você não é só pessoa, você é provocação, é convite, é desafio. Quando você chega, não dá para continuar fingindo que está tudo bem. Alguns sentem uma paz inexplicável perto de você, como se finalmente alguém enxergasse sua alma. Outros sentem angústia, raiva, até medo, sem entender o porquê. E isso acontece porque você ativa algo profundo. O conflito entre a alma que quer despertar e o ego que quer manter o controle. Para quem vive em alinhamento, esse encontro com você é uma bênção. Eles sentem que estão diante de alguém que os reconhece, que fala a mesma língua invisível do espírito. Mas para quem vive na ilusão, o choque é brutal. É como se ao te olhar vissem refletidas todas as mentiras que disseram a si mesmos. Você não faz isso com palavras, faz com energia,
com presença, com verdade. E verdade não pede permissão para entrar. Ela invade o inconsciente e bagunça tudo. Ela acende luzes que muitos passaram a vida tentando apagar. Essa guerra entre luz e sombra, entre céu e inferno, não acontece fora. Acontece dentro. E você é o catalisador. É por isso que tanta gente não sabe como te rotular. Alguns te chamam de bênção, outros de maldição. Mas nenhum desses rótulos fala sobre você. Eles falam sobre o que você despertou neles. A verdadeira batalha é interna, e sua existência só a tornou impossível de ignorar. Porque quando você aparece, não dá mais para dormir em paz dentro da própria mentira. Vivemos em uma sociedade que ama regras invisíveis. Sorria mesmo com dor. Elogie quem te despreza. Siga o script ou será descartado. E aí, no meio disso tudo, surge você. Alguém que simplesmente se recusa a seguir esse manual. Você não responde como esperam, não busca validação a qualquer custo, não finge para pertencer. Isso faz de você uma anomalia, uma falha no sistema. Só que diferente das falhas que eles corrigem com atualizações, essa eles não conseguem entender, muito menos controlar. Sua liberdade é subversiva, porque enquanto tantos gastam energia tentando se encaixar, você se permite ser inteiro. Isso desmonta o jogo. Mostra que dá para viver fora da bolha, sem precisar mentir para sobreviver. Isso gera pânico em quem construiu seu valor sobre aparências. Você, com sua paz, que não depende de aplausos, vira um lembrete constante de que talvez eles estejam jogando o jogo errado. E quando alguém começa a suspeitar que o sistema é falso, ou ele se liberta, ou tenta destruir quem expôs a farsa, por isso tentam te reduzir. Dizem que você é estranho, instável, diferente demais. Tentam encaixar você em alguma categoria que justifique o incômodo que sentem. Mas você não foi feito para ser explicado em fórmulas rasas. Você é a falha que questiona, o erro que não pode ser deletado, a variável que quebra o código. E por mais que tentem te ignorar ou corrigir, sua presença continua incomodando, porque ela não representa rebeldia gratuita. Ela representa uma outra forma de existir, uma forma que não precisa de aprovação para ser inteira. Em um mundo onde tudo é medido por aparência, seguidores e status, você surge como algo inclassificável. Não está vendendo uma imagem, não está jogando para a plateia, não se importa com os holofotes. E isso assusta, porque há pessoas que acreditam que tudo pode ser comprado. Respeito, influência, até a espiritualidade. Mas você, com sua presença firme e silenciosa, é prova viva de que alma não tem etiqueta, que essência não está à venda. Eles tentam entender como você chegou onde está, sem estratégias de autopromoção, sem se dobrar ao mercado de vaidades. Como é possível que alguém tão fora do padrão tenha tanta força? A resposta, eles não conseguem digerir. Você tem verdade. Você carrega um tipo de energia que não se fabrica, não se simula. É ancestral, é densa, é autêntica. Por isso, sua presença gera um tipo de silêncio incômodo em espaços superficiais. Um silêncio que revela o quanto muitos estão vazios, mesmo quando parecem completos. E então, começam a te ridicularizar. Dizem que você é profundo demais, espiritual demais, difícil de lidar. Não porque essas coisas sejam reais, mas porque elas são as únicas explicações que encontraram para justificar o desconforto que sentem. Porque, no fundo, eles sabem, você é o que eles fingem ser. E o mais frustrante para eles não é que você exista, é que você exista sem precisar dos artifícios que eles usaram para se manter de pé. Você é a prova viva de que alma não se compra. E isso muda tudo. O erro que muitos cometeram foi achar que você precisaria da permissão deles para mudar.
que sua transformação teria que passar pelo crivo do olhar deles, pela aprovação do grupo, pelo carimbo de alguém que te conheceu em um estado antigo. Mas você decidiu crescer sem pedir licença. Você mudou a rota, reescreveu o script, abandonou papéis que já não cabiam mais. E fez tudo isso de forma tão orgânica, tão real, que muitos não souberam lidar. Porque para eles, você deveria continuar exatamente onde te deixaram, e não onde você decidiu estar. Esse tipo de evolução, silenciosa e firme, abala mais do que qualquer explosão, porque não veio para provar nada, nem para jogar na cara de ninguém. Veio de dentro. E quando a transformação é legítima, ela incomoda quem ainda vive de aparência. Eles se sentem traídos, mesmo sem terem direito a isso, porque esperavam que você fosse sempre o mesmo, para que eles nunca tivessem que mudar. Mas quando você evoluiu, tirou deles a desculpa. Mostrou que crescer é possível, e isso causa um tipo de dor que eles não sabem processar, a dor da comparação interna. É por isso que começam a se afastar, a te criticar ou, pior, a te reduzir. Não porque você tenha feito algo errado, mas porque sua luz revelou a estagnação deles. E é mais fácil dizer que você está estranho do que admitir que eles estão parados. Sua evolução, portanto, não foi só pessoal, foi coletiva, porque obrigou todo mundo ao seu redor a olhar para si. E nem todos estavam prontos para o reflexo que sua ascensão mostrou. As pessoas adoram rotular aquilo que não entendem. Tentam transformar complexidade em frases prontas, em resumos fáceis de digerir. E com você, não foi diferente. Tentaram te encaixar em palavras como difícil, intenso, confuso, porque seu jeito de ser não cabia nos moldes que elas estavam acostumadas. Só que você não é um parágrafo. Você é um livro, e não qualquer livro. É daqueles que precisam ser lidos com alma, com tempo, com profundidade. Quem tenta te decifrar por um capítulo vai sempre te entender errado. O problema é que vivemos em tempos de superficialidade, onde tudo precisa ser explicado em uma legenda, um tweet, uma impressão rápida, e você representa o oposto disso. Você exige tempo, exige presença, exige verdade. Sua história tem camadas, seus sentimentos têm profundidade, sua jornada não é linear. E isso frustra quem só sabe lidar com o óbvio. Você é feito de contradições sagradas, ora firme, ora vulnerável, ora silêncio, ora tempestade. E essas nuances fazem de você algo precioso, mas também incompreendido. Por isso, não se espante se tentarem te reduzir, se disserem que você mudou, que está diferente ou que é difícil de acompanhar. Essas falas não falam sobre você, mas sobre o medo que muitos têm de sair da superfície. Porque mergulhar na tua verdade é perigoso para quem se acostumou a boiar na própria mentira. Você não nasceu para ser resumido, nasceu para ser sentido. E quem não estiver disposto a fazer esse mergulho, que fique na borda, porque a sua profundidade não é para qualquer um. A sua existência é uma afronta para quem construiu a vida em cima de fachadas. Não porque você se declare inimigo deles, mas porque você insiste em ser verdadeiro. E a verdade, quando entra em lugares construídos com mentira, derruba tudo. Você não precisa dizer nada, acusar ninguém, apontar o dedo. Basta ser. E esse ser já é suficiente para fazer os alicerces da falsidade começarem a rachar. É por isso que muitas vezes, sem entender porquê, você sente que ambientes mudam quando você chega. Em lugares onde o ego reina, sua humildade incomoda. Em rodas onde todos estão competindo, seu silêncio desestabiliza. Em relacionamentos baseados em conveniência, sua entrega confunde. Porque você não joga o jogo. E quem está acostumado com manipulação não sabe como reagir diante da sinceridade. Seu olhar revela mais que palavras. Sua ausência de interesse por status é ofensiva para quem mede tudo por aparências.
e a sua paz interior faz barulho onde reina o caos interno. Por isso tentam te isolar, te rotular, te diminuir, não porque você errou, mas porque você expôs, mostrou que é possível viver de forma íntegra, mesmo sem palco, sem aplauso, sem personagem. E isso quebra um sistema inteiro. Você não precisa se justificar. Sua existência já diz tudo. E por mais que tentem te silenciar, o impacto da sua verdade continuará ecoando. Porque ser real em um mundo forjado é revolucionário. E revoluções nunca passam despercebidas. Você se tornou um tipo de espelho que muitos desejam quebrar. Não porque o espelho esteja trincado, mas porque ele mostra exatamente o que ninguém quer ver. Sua presença lembra escolhas não feitas, verdades negadas, caminhos abandonados. E isso incomoda mais do que qualquer confronto direto, porque não é o que você fala, é o que você desperta. Cada gesto seu, cada limite que impõe, cada silêncio que mantém, tudo é um lembrete de que a vida poderia ser diferente se houvesse mais coragem e menos fachada. É por isso que muitas vezes os ataques vêm de onde você menos espera. Pessoas próximas que pareciam torcer por você, de repente começam a te questionar, a te afastar, a te sabotar com palavras disfarçadas de preocupação. Porque olhar para você é ser lembrado do que elas deixaram para trás. Sua coragem de mudar as forças a confrontar a própria covardia. Sua escolha por verdade desmascara a zona de conforto em que elas vivem. E em vez de assumirem isso, preferem te culpar por trazer à tona o que estava enterrado. Mas aqui está a chave. Você não precisa apagar seu brilho para que os outros se sintam menos incomodados. Quem não suporta o reflexo que você oferece precisa ajustar o próprio espelho, não quebrar o seu. Você não veio ao mundo para ser moldado pelas dores alheias. Veio para provocar, para despertar, para limpar a poeira de almas adormecidas. E isso, inevitavelmente, vai te tornar alvo de quem ainda não quer acordar. Mas mesmo assim, você continua sendo luz. E luz não pede desculpas por iluminar. Chegamos ao cerne de tudo, a razão pela qual tantos não conseguem te rotular, te explicar ou te decifrar é simples. Você não veio para isso. Você não foi desenhado para caber em conceitos. Foi feito para ser experiência, impacto, presença. Você não é uma teoria, é uma vivência. E quem tenta te encaixar em definições vai sempre se frustrar, porque você muda, evolui, transcende. Você é movimento, é ciclo, é expansão. E isso não se compreende com a mente, isso se sente com o espírito. E por mais que tentem te decifrar, nunca vão conseguir te colocar numa caixinha, porque sua essência escapa às palavras. Você é o tipo de pessoa que deixa marca mesmo em silêncios, que transforma sem impor, que cura sem prometer. Isso confunde quem só conhece poder pelo domínio. Sua força não está na imposição, mas na verdade com que vive. E quem nunca teve contato com isso sente medo, repulsa, ou então um desejo inexplicável de estar perto, porque mesmo sem entender, as almas reconhecem quando estão diante de algo raro. Então pare de tentar se explicar. Pare de se ajustar para ser entendido. Você não é para todos. E isso é bênção, não defeito. O que você carrega é para quem tem olhos de alma, ouvidos de espírito e coração pronto para sentir o que não se traduz. Seu impacto vai além do lógico. É visceral, é espiritual, é eterno. Você não foi feito para ser entendido. Você foi feito para transformar.